Olha aqui, Carlinhos. Aí fala, se não me engano, no documentário houve umas cenas gravadas no ICEB ou na Casa de Amigos Dedicados. É verdade, né, Carlinhos? Fale disso. Você gravou conosco, né? Né, Carlinhos? No, sua entrevista Isso. Foi foi lá no feita. ICEB, né? Exatamente. E foi sobre Doutor o Bezerra. exatamente também sobre o ocorrências, Isso. o diversas ocorrências no espiritismo brasileiro. Isso. É que você percebeu que o Espiritismo brasileiro tem uma tônica assistencial muito forte, né? E nós estávamos ali lembrando do Dr. Bezerra, também que foi um unificador do movimento espírita do Brasil, né? Exatamente, Ele, exatamente. ele era em si uma pessoa extremamente caridosa, ele era o médico dos pobres, né? E pela importância dele, ele deu muito a tônica do movimento espírita brasileiro. Tem essa característica, como você já ressaltou anteriormente, né? Da assistência, do apoio, do amparo, né? Ele E foi o ali médico. naquela casa espírita que você nos entrevistou, lá nos fundos funciona uma unidade de assistência do Lar Fabiano de Cristo, que é uma das maiores organizações assistenciais do Brasil de origem espírita, né? Foi fundada pelo Jaime Hollenberg, professor Carlos Pastorino, né? Pelo Divaldo Franco, pelo Chico Xavier, né? Grandes nomes, né? Dr. Jorge Andréa, né? E isso aí, o doutor Bezerra é uma espécie de um mentor intelectual das ações do Lar Fabiano de Cristo. Então, essa gravação lá teve muito esse tom, não é? O que você queria pesquisar na época, essa procura de Kardec, né? No Brasil, o Kardec tem muito essa tônica da assistência, né? Do apoio, do amparo ao mais necessitado, essa prática da caridade material também, além da caridade espiritual. E você mencionou sua lembrança do Chico Xavier, não? Lembra? Sim, isso mesmo, né? Que ele É que nós ofereceu. tivemos o privilégio de conhecer o Chico Xavier pessoalmente, né? Eu até contei um caso, né, da minha Exatamente. esposa, né, que fez um Um bolo para bolo. o Chico Xavier, né, e ela não pôde viajar conosco, e eu fui lá, entreguei o bolo para ele, mas eu estava tão mobilizado por aquele momento, estava nervoso, né, de conhecer o Chico, eu não falei nada. Aí ele disse assim, pode me dar o bolo aí que a dona Aurinha fez para mim. Ele sabia o nome da minha mulher, sabia que era um bolo, e eu tinha viajado bastante para falar com o Chico, né? Esperei muitas horas para falar com ele, e passei por ele, não dei uma palavra. Lá fora eu que me dei conta, ele é que falou, não eu. A mediunidade do Chico é fantástica. Uma historinha breve também, de surpresas mediúnicas. Arleir Bellieni. Sim, conheço muito. O Bellini, como chamam, em frente a uma médium, perdoem, eu não vou lembrar do nome da médium, no interior de Minas, a médium diz a ele, fica mais um pouco que o doutor Bezerra quer falar com você. E ele ficou esperando, e o tempo passava, e ele esperando. Enquanto esperava, pensou, puxa vida, o que será que ele quer falar comigo? Eu daria um queijo, estava em Minas, né? Eu daria um queijo para saber o que o doutor Bezerra quer falar comigo. Quando chegou a hora, o doutor Bezerra disse a ele alguma coisa do tipo. Ele me contou isso recentemente. Olha, você já aprendeu o que você deve fazer. Você precisa fazer esforços para ensinar os outros a fazerem o que se deve fazer. Mas olha, quanto ao queijo, pode ficar para você que eu não preciso, não. Mais uma vez mostrando a mediunidade, né? E também doutor Bezerra, realmente, viu, Caio? Doutor Bezerra é um símbolo para nós no Brasil. Ele é chamado Kardec brasileiro. Você contou, lembrou? Isso, né? Ele foi presidente da Federação Espírita Brasileira, lá nos primórdios da federação, onde havia uma grande divisão, um grande desentendimento. Havia, digamos, os espíritas assim, mais científicos, digamos, muito interessados na parte da pesquisa científica, e havia os muito interessados na parte religiosa. Isso provocou um litígio, um desentendimento grave na formação do movimento espírita brasileiro.
O doutor Bezerra teve essa característica de reunir os grupos, né? Estabelecendo que não há distinção. Na verdade, ciência, filosofia e religião, para nós, é uma coisa só. O espiritismo é uma ciência que é uma filosofia e, pelas suas ações, ele se transforma numa religião, uma maneira de ser. Não é? O doutor Bezerra colocou isso muito claro, e essa é a tônica do movimento espírita, sabe? Por isso, quando você procura Kardec no Brasil, você acha o doutor Bezerra que é o caminho do Kardec, sem sombra de dúvida. Lembrando que nós acabamos de terminar agosto, que é o mês de Bezerra para nós. É dia 29 de agosto, né? Foi o dia do doutor Bezerra. Riacho de sangue. Vamos à próxima? Vamos à próxima, César? Você já se achou aí? Não, eu já me achei aqui. Não, eu não consigo. Felizes os que se encontram, porque eu ainda estou aqui sem conseguir entrar no chat. Eu tenho as Carime, você tem primeiro... Carime, você tem primeiro uma frase em esperanto traduzida ao francês. Estou bom vendo, senhor ou Carime. E agora, em francês, bienvenue, monsieur Carime. Esperanto em português. Isso é contribuição do Saulo, que é um mestre nosso, um mestre em esperanto, e estou vendo aqui que é um mestre em francês também, né, Saulo? Enquanto houver tradução eletrônica, seremos todos poliglotas. A Tereza, Carrim, a Tereza pergunta assim, Carrim, esse filme Em Busca de Kardec, é um documentário, né, sério, teve alguma repercussão na Europa? Em que lugares? Não, justamente, meu papel agora é de distribuir o seriado para a televisão francesa. Agora, eu acho que vou cuidar disso a partir do final do ano, até o ano que vem, e vou cadastrar o filme num festival de documentário muito importante na França. Então, tem esse trabalho a fazer, de distribuir para os franceses conhecerem melhor o próprio Kardec, né? Ô, César, eu posso dar uma palavrinha com o Carrim sobre isso? Faça isso. Ô, Carrim, olha só, não existe o acaso na vida. O Einstein dizia que o acaso é pseudônimo de Deus. Então, não existe o acaso. Você, com esse projeto maravilhoso desse documentário, um roteiro enxuto, bonito, de bom gosto, eu acho, na minha visão singela, que você é esse missionário para lançar isso na Europa. Eu te desejo todo sucesso, porque os seus caminhos vão ser abertos, todos eles. Obrigado. Eu acho que já foi missionado já para fazer aqui no Brasil, né? Sim, sim. Foi uma comenda do Kardec através o Brasil. Sim, sim. Era isso, César. Não, você também perguntou, Teresa, o que motivou, Carrinho, o seu interesse pela língua portuguesa? Né? Na verdade, foi por amor. Ah, é? Por amor, porque encontrei a mãe de minha filha em Paris. Ele trabalhava lá, encontrei ela, saiu com ela, gravidou e vem aqui no Brasil para morar aqui no Brasil. Ela é brasileira? É brasileira, exatamente. Ah, sabia. A mãe dela, a mãe de minha filha nova é brasileira, sim. L'amour, toujours l'amour. L'amour, exatamente. Quer dizer que você está radicado no Brasil, né, cara? Exatamente, há 11 anos. Estou aqui, venho aqui em 2009. Em que lugar? Estou em São Paulo. Ah, São Paulo. São Paulo. Mas viajou em diferentes lugares no Brasil para gravar também. Mas você tem um país enorme, né? Demorou uma vida inteira para conhecer o Brasil, o próprio Brasil. Muito bem. Temos uma outra frase aqui do nosso Saulo. Ele fala, como sempre, em esperanto e tradução francês. Signoro Carrim, esta cultura escolto. Você não compreendeu, né? Agora, em sua língua. Monsieur Carrim est un éclaireur culturel. Éclaireur, sim, conheço. É muito lindo. Muito obrigado.
Agora, Tereza, ainda, seu contato intenso com a doutrina espírita trouxe o que para a sua vida? Me trouxe tudo que eu conto sobre a moral, sobre a ética também, sobre a valorizar a educação, a cuidar dos outros, através que eu vi através a caridade do espiritismo do Brasil. Não, mas voilà, tenho mais consciência sobre, me ajuda bastante na minha própria ética de vida, de cuidar dos outros, de compartilhar, especialmente o trabalho do Kardec, né? Eu acho que foi muito positivo em todos os lugares. Ok. Claro que ficamos muito felizes, né, com essa declaração dele. Que bom. A Cristina coloca aqui. Seu documentário é bastante didático e emocional. O que sua busca pessoal impactou a sua vida efetivamente? Vou me repetir, mas tudo que encontrei na doutrina, através da minha busca, foi essa coisa de ética, de moral, de ser mais generoso, de cuidar mais do outro, inclusive minha própria filha, né? De cuidar mais, de cuidar bastante dela. Muito bom. Saulo, mais uma vez, ele nos vem com o Esperanto, né, que ele domina muito bem, né? E também com uma tradução em francês. Mas eu acho que o Hegel está pedindo para falar ali, né? O Hegel é lá do Rio Grande do Sul, viu? De Santa Maria, uma terra muito linda, lá do Rio Grande do Sul. Acho que Hegel está querendo falar, né, Hegel? Isso. Posso? Posso então, César? Tá. Deve. No seu trabalho, Karim, eu fico me questionando, porque o texto é em busca de Kardec, né? E nessa experiência que o senhor teve, o que serve para nós? Porque quando surgiu o Espiritismo na França, era o Kardec, numa época das luzes, no centro do mundo intelectual, né? E se perdeu. O que serve de lição para nós, para que, porventura, não possa se perder aqui no Brasil e daqui uns 100 anos alguém querer fazer um documentário por que se perdeu aqui no Brasil? Quais são as lições do desaparecimento do Kardec na França? Não, talvez, eu acho que falei disso, sobre de contextualizar alguns pontos. Eu acho que é a dica, não, da doutrina do progresso. Eu acho que talvez, mas eu acho que você está no bom caminho, porque está perdido na França, mas você refrescar. Eu acho que a doutrina precisa de ser revisitar, de se modernizar, né? Para não se perder, justamente. Mas eu acho que, para fazer uma comparação, eu acho que o Espiritismo do Brasil está no bom caminho de refrescar, de tirar toda essa coisa velha, né? Do contexto do século XIX, dessa teoria do Darwin, desse eurocentrismo. Eu acho que c'est bom de deixar todo esse lado da velha Europa e de adotar completamente a doutrina no contexto do novo mundo. Eu acho que isso é importante, de revisitar, talvez de repensar, de modernizar mais, porque quando você lê esse livro, são muito velhos, né? Eu acho que para não se perder, c'est continuar de valorizar a educação, precisa de uma releitura, eu acho, que o Espiritismo do Brasil está fazendo muito bem.
com a comparação com a França, com o espiritismo da França. Precisa de refrescar, não sei se se diz. Hegel, você está satisfeito com a resposta já? Sim. Eu vou fazer uma observação, Karim, sobre suas últimas palavras. Isso é uma experiência pessoal, isso não é uma teoria. Uma experiência pessoal, acredito eu, de muitas pessoas. Ainda que olhemos as obras básicas da doutrina espírita com olhos de hoje, vamos sempre constatar que ela é perfeitamente atual. E a razão me parece simples. É o fato de que nós continuamos sendo espíritos. Continuamos sendo espíritos encarnados. Continuamos com os mesmos anseios. Progresso intelectual, material, etc, etc, etc. Fazer o bem, etc. A ética do cuidado, que você citou ainda há pouco, isso é maravilhoso. Há um ensaio do Frei Leonardo Boff, intitulado exatamente A Ética do Cuidado. Então, aqueles livros, eles guardam perfeita contemporaneidade. É preciso que encaremos o que está neles, acredito eu, com vistas à realidade do momento. Ou seja, eu não consigo sair à rua, em Niterói, uma vez, sem que alguém me estenda a mão. Parece que os espíritos combinaram com eles. Sempre o mesmo botequim. Não passo na porta daquele botequim, e eu passo sempre, sem que alguém me estenda a mão e diga: moço, pelo amor de Deus, me dá um prato de comida. Esses fatos, eles são de sempre. A doutrina espírita, portanto, é de sempre, porque esse é apenas um deles, com os quais a doutrina espírita nos ensina a tratar. Isso é muito importante. A dívida do mundo, da humanidade, da posteridade, e eu acredito no que disse Luciano dos Anjos, o Evangelho de Jesus é a ciência do infinito. Nada se lhe comparou, compara ou comparará. Então eu posso falar até de posteridade. A doutrina dos espíritos deve continuar sendo o melhor código de moral para a humanidade terrestre ainda por muito e muito tempo. Os livros são antigos, eu já conheci algumas pessoas, não foram muito poucas não, que me disseram que não os leem exatamente porque eles são livros velhos. Mas uma pequena concentração de atenção é bastante para se detectar neles perfeita conveniência e contemporaneidade. Eu queria falar também sobre isso. Saulo, eu concordo plenamente com o que o Saulo disse, e queria te dizer, Karim, que a obra da doutrina espírita ela é uma obra de psicografia. Ela foi ditada pelos espíritos superiores sob a supervisão de Jesus, que comanda o planeta. Então, nada tão além da nossa visão, que é essa visão do Cristo planetário, né? Então, eu acho que teve toda a obra de desdobramento da doutrina, psicografada pelo Chico Xavier, na série de André Luiz, que não sei se você conhece, Karim, a obra de André Luiz. Você tem que conhecer. Você nunca mais vai repetir isso depois que você ler essa obra. Eu vou escrever. É uma maravilha. É uma maravilha. Ela fala do passado, do presente e do futuro. Então, eu queria aliar a isso uma fala sua sobre o nosso irmão Marcel Souto Maior, que é um jornalista muito respeitado aqui. Ele fez um livro sobre o Chico muito bom, mas ele não é espírita. Ele não é espírita. Então, o que ele disse sobre a mediunidade é perfeito, mas não cabe só a mediunidade, não. Cabe a psicografia, a toda a fenomenologia mediúnica.
Porque o importante é a confiança no médium. Aquele médium ter um gabarito moral, né? Um valor moral, como tinha o Chico, como tem o Divaldo, e tantos outros. Isso aqui é um celeiro de médiuns no Brasil, né? Então, nós temos que ver a pessoa, e o Kardec mesmo falou. Você compara a mensagem, né? Vê se o que há dentro dessa mensagem compara com o que os espíritos superiores vêm dizendo. Então, é por aí, entendeu? Mas eu lhe aconselho, porque foi uma obra que me ajudou muito, é uma maravilha. A série de André Luiz, são 13 livros, se não me engano, por aí, cerca de 13 livros. 17 livros. Ah, 17? São Eu 17 tenho que me livros. dar esses 4. Karim, fica aqui uma promessa de presente. Quando tiver, se puder ter a sua vida, o seu programa de análise da obra do André Luiz pronto, faça contato que eu lhe enviarei todos os livros. Ok. Será um presente em consideração à sua dedicação intelectual e humana a uma causa tão grandiosa. Muito obrigado, Saulo. Muito bom. O Saulo, cara, ele gosta de escrever em esperanto e depois botou em francês aqui. Ó. Ele está dizendo que é uma frase espiritual, spirita fraso, signor Karim. Né? Prédio, vasal, tio, dependo, iedio. Sed laboranto, que vasal, tio, dependo, ievimem. Em francês. Frase espirituelle. Monsieur Karim. Priez comme si tout dépendait de Dieu, mais travaillez comme si tout dépendait de vous. Ele já falou essa frase hoje em português aqui, né? E agora falou em esperanto e em francês. Né? Tem outra aqui. Exter la amo ne exista solvo. En dehors de l'amour, il n'y a pas de solution. Concordo. Desculpe meu francês aqui, porque não, é perfeito. é coisa de ginásio. Aqui a Cristina. Florencio Anton é para além das manifestações mediúnicas. Seu trabalho social e educação em Salvador é muito especial. Foi aquele que fez aquele retrato da menina, né, Florencio Anton. Acho que você quer comentar alguma coisa a mais sobre seu relacionamento com Florencio Anton, seu conhecimento? Não, adorei o encontro com Florencio, achei ele combinou tudo, né? A caridade, a pintura mediúnica. E uma coisa mais uma vez impressionante é que ele nunca se formou como pintor. Ele fazendo pintura do Van Gogh, dos impressionistas franceses. É impressionante. E também a pintura dos brasileiros, de Cavalcanti, Portinari, Tarsila de Amaral. Não, foi um encontro muito forte na minha vida e para o seriado também. Muito bom. A nossa irmã Carmen Baldo diz aqui: tenho muita curiosidade sobre as vertentes kardecistas não religiosas. Se também tem esta nossa ação intencional sobre a sociedade, sobre a educação. Isto é, se a filosofia espírita provoca tantas ações humanitárias quanto os espíritas pretendem ao adotar o lema de fora da caridade na salvação. Eu não sei se isso é uma pergunta para o nosso Karim. Mas eu fiz entrevista do ex-diretor, né, da FEB, que me falou sobre os vários correntes dentro do meio espírita brasileiro. Tem pessoas que são mais progressistas, como Dora Encontre, ou pessoas que consideram o espiritismo como uma religião. Tem pessoas que não querem dogma. Então, me deixa, para falar a verdade, uma confusão também. Não tem o meio espiritismo homogêneo aqui no Brasil.
Uma boa pergunta. Eu acredito que sim, Karim. Há uma falange, e muito grande, acredito que a maioria esmagadora, que tem um caráter de pureza doutrinária, embora variações se encontrem em qualquer lugar, porque os seres humanos somos todos diferentes uns dos outros. Entretanto, também é direito do ser humano fazer suas ilações após a leitura. Eu entrei numa igreja espírita, assim chamada, na Inglaterra, Stafford, 200 quilômetros a noroeste de Londres, e vivi uma experiência interessantíssima que eles chamaram de acoplamento áureo. Interessantíssima, dando legitimidade àquele trabalho. No entanto, quando eu falei de Kardec, a senhora que dirigia a casa franziu o senho em demonstração de desagrado. Não, o espiritismo aqui é o inglês, se eu pudesse pôr palavras na sua boca. São fatos, mas é direito do ser humano caminhar como pode. Como sua cultura lhe permite interpretar, analisar. Não podemos mudar isso. Mas assim, no Brasil, acredito eu, acho que posso afirmá-lo, uma falange muito grande que é realmente, digamos assim, pura. Para elas, o espiritismo está em Kardec. Mas me parece que a dúvida era essa sua dúvida, Karim? Ou era entre religião e filosofia? Não, exatamente. Eu percebi, através desse documentário, que aqui no Brasil você tem várias correntes, mais dogmático, mais filosófico, ou mais educacional. E minha pergunta foi, não tem uma vertente federativa, ou tem várias correntes aqui? Mais César, dogmático, você pode... tipo, como é considerou o espiritismo como a religião, como a filosofia, como a ciência? Como é aqui? Olha, eu vou falar para você o que eu depreendo nesses meus 37 anos de estudo da doutrina espírita, mas o César e a Nádia e Saulo e tantos outros são mais gabaritados que eu para falar sobre isso, tá? Não apoiar, não apoiar. Eu não me acuse, por favor, sem acusações. Ô, Karim, o que eu vejo é assim, uns falam que o espiritismo não é uma religião, é uma filosofia. Outros dizem, não é uma filosofia, é uma religião. Mas, na verdade, o que eu entendo, no meu singelo entender, que eu li na doutrina, é que ela é um tripé, né? É uma ciência, uma filosofia, uma religião. Mas religião não é no sentido tradicional de dogmas, que nós não temos dogmas. Ela é religião no sentido primitivo do termo religare, quando você faz a conexão com o divino. Nesse aspecto é religião, entendeu? Mas eu só vejo isso. Agora, vou pedir ajuda aos universitários. Ô, César, completa aí, Nádia. De certa maneira, né, nós já falamos hoje aqui que o espiritismo é uma ciência, que é uma filosofia e é uma religião. Okay. Não é uma ciência tradicional, não é uma filosofia tradicional e nem é uma religião tradicional. Na verdade, é uma integração, é uma coisa una, né? É um sentido a religião no sentido de que é uma prática de vida. Os altares não existem externamente, o altar é no nosso coração, né? Não tem o culto externo, não tem o sacerdote, não tem essas coisas, né? É uma religião que acontece dentro da gente, é aquela reunião, né, da criatura com o Criador. Isso é uma proposta pessoal, íntima, né? Não tem ninguém dizendo para fazer assim. O espiritismo também é a doutrina da liberdade, né? Que a pessoa estuda, lê, tira suas conclusões e agora vive o verdadeiro espírito. Nossa compreensão é aquele que vive a mensagem. E a mensagem se fundamenta na lei do amor, da justiça e da caridade. O amor é o centro. Quando ele se expande, ele vai para o equilíbrio, que é a justiça. E quando ele entra em ação, se transforma em caridade, que é benevolência, indulgência e perdão. Então, essas coisas começam a funcionar dentro da gente. Então, o espírita é assim.
Agora, há muita liberdade. Nós temos vários espiritismos, né, aqui no Brasil, né? E isso é bom, embora haja diferença, desempenho, mas é bom, porque são opiniões que levam a gente a refletir. O fundamental é que haja entre nós respeito. O fundamental é que haja entre nós fraternidade. Né? O fundamental é que haja entre nós essa busca de uma comunhão, né? De um entendimento de que nós somos irmãos. Podemos pensar com algumas diferenças, algumas divergências, mas, no fundo, o que nos une é a lei do amor, da justiça e da caridade. Isso é que é fundamental. Né? Eu acho que isso Vou aí... fazer uma... Pois não, desculpe. Não, César, conclua, por favor. Não, por favor, vamos lá. Uma observação interessante, Karen, enfoca o Dr. Jorge Andréa, o psiquiatra espírita. Eu vou colocar assim, ele tinha por filosofia de vida, ou parte de sua filosofia de vida, Em Busca de Kardec. ele viver para a ciência, para a filosofia e para a religião. Ele abraçou a caridade, dedicando grande parte de sua vida à escrita de livros espíritas, porém numa vertente científica. E ele concluía todo o trabalho que fazia, eu observava muito isso, no ICEB, nas suas palestras no ICEB, concluía todo o trabalho encaixando as conclusões que obteve, as conclusões científicas que obteve, no amor de Deus, no amor de Jesus. Parece que era o Dr. Jorge Andréa um exemplo da pessoa que vive o espiritismo como filosofia, ciência e religião. Não se via nele, a ciência exigia naturalmente, porque a ciência é frequentemente misteriosa, exige de nós raciocínios que às vezes nós nem nos acreditamos capazes de fazer. Dedicava muito tempo à ciência para escrever os seus livros. Eu ouvi o Dr. Jorge Andréa declarar que encontraram cristais de magnetita desculpe o nome da glândula que fica na base do cérebro. Pineal. Na pineal, indicando a comunicação eletrônica entre espírito e corpo. O recurso eletrônico usado pelo espírito para governar o corpo. Mas depois, concluir o trabalho dizendo que isso é uma expressão do amor de Deus pelas suas criaturas, pelos seus filhos. Né? Amor seguido estritamente por Jesus. É um aspecto muito interessante. Mas concordo, por exemplo, com observações feitas pela nossa presidente, a doutora Nádia, quando diz que nós filosofamos todo o tempo. Inclusive, quando nos atiramos a uma questão de caridade. Estamos filosofando naquele momento também. E por isso muita gente sente muito o espiritismo como essencialmente uma filosofia. Mas ele nos religa a Deus, nos permite que nós nos religuemos a Deus, sem qualquer sombra de dúvida. Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso chat. César, eu vou fazer uma observaçãozinha rápida. Por favor, senhora. Não, é porque eu fui citada aí. Na verdade, eu tenho escrito sobre isso. O espiritismo é uma filosofia de comprovação científica e consequências morais ou religiosas. Se você uma bela frase, uma bela colocação. Não é uma frase só, César, isso é um conceito. O Kardec colocou no frontispício de O Livro dos Espíritos que a doutrina espírita, o espiritismo, é uma filosofia espiritualista. Então, estou me louvando em Kardec, né? Segundo eu entendi, ele é que é o mais... É a base. Exatamente. Agora, eu gostaria que nós ouvíssemos o Karim. Nós não ouvimos o Karim há vários minutos. Ele está convidado para falar no ICEB. Vamos deixar o Karim falar. Fala, Karim. Não, estou esperando as perguntas.
O César está lendo aí o chat. Estou lendo aqui, ó. Também aquela coisa do esperanto e do francês. Exter la caritato ne est salvo. Em francês. Sans charité, il n'y a pas de salut. A dona Carmen, nossa minha irmã Carmen, é interessante lembrar a presença do médium pictográfico Gasparetto, já desencarnou, incomparável em qualidade artística aos outros pictógrafos. Também teve uma carreira desviada de doutrina espírita e enveredou pelo laicismo, junto com sua mãe, a escritora de romances espíritas, entre aspas, Zíbia Gasparetto. É um médium, realmente, um médium espetacular. Eu cheguei a ver ele trabalhando, sabe, cara? Ele colocava um fundo musical que era um rock pesado, e ele era capaz de pintar com a mão direita, com a mão esquerda ao mesmo tempo, e no chão com o pé direito e com o pé esquerdo. Quadros maravilhosos. Incrível. Ele era incrível, incrível. Mas depois, você vê que a faculdade mediúnica não faz o médium, né? Não faz o espírita, não faz o espírita. Então, ele, anos depois, embora inicialmente tivesse sido assim, abraçado, né, pelo movimento espírita, mas tempos depois, usando do seu direito, ele afastou-se do movimento e, enfim, seguiu uma outra linha que a gente respeita, né, mas que, obviamente, não é a linha espírita. Realmente um grande médium que a gente lembra com carinho. Tá? Outra coisa interessante aqui da nossa Carmen, é bom lembrar também Léon Denis, que era fortemente francês, ele era totalmente francês, né? E bastante ufanista nas suas posições. É um momento cultural e social muito definido e isolado na história. Não pode diminuir a importância da sua obra por isso. Vamos lembrar que Léon Denis teve uma origem muito humilde, né, de operário, né? Isso se transformou segundo consta, se não fosse o Kardec, seria ele. Exatamente. Ele tinha condição para isso. Você tem essa visão do Leon? Você esteve lá, né? Exatamente. E no documentário, falando do Léon Denis, falando da dificuldade da herança do Kardec depois da morte dele. Eu acho que o kardecismo francês morreu com Kardec. Não teve o herdeiro, teve Léon Denis, mas eu acho que teve brigas, conflitos internos dentro do movimento francês. Então, o kardecismo, o espiritismo morreu com Kardec, e ressurgiu no Brasil. Eu gostaria de... O César e Nádia, eu gostaria de falar, eu não sei se você soube, Karim, do acordo entre São Luís, que é o mentor da França, e Ismael, que é o nosso mentor aqui do Brasil. Houve uma combinação entre eles nessa vinda do espiritismo para a França, não é, César? Você podia dar dados mais detalhados para o Karim, que eu não sei se ele conhece? Eu não tenho esses dados, não, por favor. Não, eu sei que houve uma combinação, não sei onde, não me lembro da fonte, mas posso pesquisar, de São Luís, na França, um acordo do espiritismo, e parece que São Luís combinou com Ismael, então, daqueles necessitados franceses virem reencarnar na França, né? Talvez por isso ela tenha vindo para o Brasil. E foi feito um acordo entre essas entidades espirituais desse remanejamento para o Brasil. Agora, é muito mais rico do que eu estou lhe falando. Eu pensei, não sei se alguém aí presente pode completar. Há uma essência na história que é basicamente a seguinte: surgir tinha que ser sob as luzes da cultura francesa. Sobreviver tinha que ser dentro do coração brasileiro. E é o que a gente tem visto.
Jerônimos Mendonças, Amazonas Hércules, Dulces da Bahia, embora católica, e tantos outros, Divaldo, Chico, e tantos outros. Nascer, ressurgir, ou surgir, sob as luzes da cultura francesa, era necessário. Imagine aquela época no Brasil, que importância se dava aqui, naquela época, ao livro. Alguma, por certo, mas nada comparável ao comportamento do povo francês. Agora, imagine alguma coisa que tem como base o amor. Precisa muito de corações amorosos, sem dúvida qualquer. Eu não tinha ouvido falar, Teresa, e vou olhar também sobre isso, de que foi resultado de um acerto entre Jesus e os governadores morais dos dois países. Não sabia. Eu acho que é Humberto de Campos. Agora está me vindo assim a lembrança de Humberto de Campos, mas eu vou pesquisar também para trazer à tona isso. Não sei se alguém tem conhecimento sobre isso aí. Eu realmente não tenho. Agora, nós temos vários agradecimentos, viu, Karim? O Hegel estava com a mão levantada. Eu acho que ele tem... eu não vi. Desculpe. Pode falar, dona Carla. Não, é o Hegel. Não vi, não. Hegel. Perguntinha rápida para o Karim. Na obra Em Busca de Kardec, pergunta bem objetiva. O que o senhor encontrou no final, do ponto de vista objetivo? E, segundo, internamente, como é que foi esse seu caminho? Internamente, como é que foi a sua busca por Kardec? Tenho duas coisas. Na verdade, senti a presença do Kardec no FIA, no lado de Paulo Henrique, quando li a cartaz anunciando a morte da filha dele. Tive o sentido que o Kardec foi no lado. Olha. Não, verdade. Eu acho que ele foi aqui no lado durante a leitura da cartaz, como se fosse a conclusão da minha jornada. Foi o último dia da gravação. E foi muito mágico. Não, sinceramente. Teve o sentido que o Kardec foi no lado quando estava lendo a cartaz. Foi impressionante. Teve esse momento muito forte e no final também, porque na verdade ir à busca do Kardec e ir à busca de si, né? C'est Paulo Henrique que me falou assim, moi. Não, foi impressionante. Teve o sentido da presença do Kardec quando teve essa descoberta da correspondência dele. Foi impressionante. Mas é verdade, eu senti a presença. Estava lendo a cartaz e bem. Foi um momento muito mágico, verdade. Não, estou acreditando nisso. Acredito. Eu acho que encontrei no final Kardec. No Brasil, em São Paulo. Beleza. Eu ouvi, Karim, uma única pessoa na França, em Lyon, viagem a serviço como profissional, almoçando numa fábrica em Lyon, uma fábrica de equipamentos elétricos, Alstom, o ramo da Alstom que fica em Lyon. Ouvi uma única pessoa. 33 dias na França, ouvi uma única pessoa. Um engenheiro da Alstom, ao me ouvir pronunciar o nome Allan Kardec, ele franziu o rosto e disse que aquele nome era característico de uma certa região, que foi exatamente a região em que Kardec viveu como sacerdote druida. A única pessoa que eu vi algum nível de familiaridade. As outras podiam até conhecer, mas eu não vi ninguém falando em espiritismo na França durante 33 dias. Nem das outras vezes que voltei lá a serviço também. É um fato muito curioso. Eu tenho outra coisa, foi no túmulo do Kardec, e teve um amigo francês que me falou: reza e tudo vai acontecer, mas faz uma coisa, se toque
como se chama? A pedra. A pedra, mas como se chama? O cu? Sim, do busto, né? Do busto. Mas as pessoas tocam a pedra também, simplesmente a pedra do dolmen. Não, e ficam orando, ficam rezando. Exatamente. E teve uma vibração. E se você sente essa vibração, tudo vai acontecer. Eu, voilà, consegui o seriado, mas fiz antes de toda a gravação, foi lá sozinho no túmulo e colocou minha mão aqui e teve uma vibração. Não, foi 2 momentos mágicos no túmulo e aqui em São Paulo, da presença dele. Uma oração aliada a muitos outros fatores, merecimento, momento certo, etc., pode produzir coisas que nós chamaríamos milagres. O que vale são esses outros fatores. Mas, às vezes, essa oração que termina um processo é feita lá no dolmen de Kardec. E o povo naturalmente vai fazer a associação, isso é natural, é mesmo inevitável. Eu me predispus a fotografar o dolmen e havia um homem rezando. Quando ele percebeu que eu ia fotografar, ele botou a cabeça para dentro do dolmen para não aparecer na fotografia como alguém lá que rezava no dolmen. Mas eu vi um lá no Père Lachaise, rezando, orando no dolmen de Kardec. Não, foi impressionante. Senti 2 momentos a presença do Kardec. Não, foi... eu acho que vou virar espírita, gente. Carrinho, você deve ter reparado que o túmulo lá do Kardec, no Père Lachaise, está sempre cheio de flores, né? Exatamente, o mais decorado, o túmulo mais decorado. Você acha que são só brasileiros que colocam as flores lá? A maioria são brasileiros. A grande maioria é brasileiro. Tem alguns... Não, encontrei uma vez 2 muçulmanos. O que você está fazendo lá? 2 muçulmanos. Mas a maioria são brasileiros, com certeza. Mas você já foi, César, lá, não? Sim, já estivemos lá. Imagina, todo mundo aqui, né? Claro, ainda a Paris tem que ir ao Père Lachaise. E Nadia também? Como? Nadia foi no túmulo? Nádia deve ter ido. Fui lá várias vezes. A primeira vez que eu fui, cometi a indiscrição de fotografar, o que é proibido, mas eu fui lá depois várias vezes, inclusive com Cláudia Bonmartin, já fui lá 2 vezes. Ok. O Carlinho. É o mais, desculpe, Tereza, é o mais visitado e é o único que é coberto de flores todo ano. Exatamente, é impressionante. Carlinho, você tem uma religião? É complicado. Minha mãe é católica, meu pai é muçulmano. Não sei como ele conseguiu se entender. E meu pai é Yoruba. Ele é também ele é muito próximo da religião afro-brasileira. Porque, na verdade, meu país, o Benin, é o país original dos orixás. E com a escravidão, tudo vem o candomblé vem dos orixás. A santeria em Cuba, gravei um filme em Cuba. E na verdade, sou forma de primo dos afro-brasileiros. E tem 5 séculos que nos separam, né? E sou primo dos afro-brasileiros, mas com 5 séculos de distância cultural e histórica. E isso é impressionante. Impressionante. Muito bom. Aqui a Cristina está se despedindo, agradecendo por essa tarde especial. Vamos ver aqui a Rosa. Não, diga da Rosa. Também está se despedindo. Obrigado, senhor Carlinho, pelas suas considerações, muito interessantes. O senhor foi a Rosa e o marido, o Luiz, né? Eu queria lembrar, César, que nós temos ainda
o trailer do documentário para passar. Nós temos um compromisso com o Karim de 14 às 17. Talvez fosse interessante nós irmos encaminhando assim o nosso trabalho, a menos que nós tenhamos muitas perguntas aí ainda importantes. Doutor Jorge Pio, nosso companheiro, o perigo é a pessoa colocar as suas ideias no espiritismo. O espiritismo dispensa as ideias pessoais, políticas, filosóficas, científicas ou religiosas. A questão é a vivência dos princípios, né? Tem uma pergunta aqui da Júlia. Em algum momento, Karim, durante as gravações, você percebeu alguma situação que os caminhos foram se abrindo para te ajudar com esse projeto tão especial, tão bacana? Eu acho que foi lá desde o início, no túmulo do Kardec. Rezei e pedi para ele de me ajudar para fazer esse filme, né? Fazer todo esse seriado. Eu acho que teve essa benedição, você disse? Benedição? Sim, benção. Benção desde o início. Eu acho que teve o sentido de ser protegido durante toda essa jornada. Porque pedi, c'est um amigo francês que me falou, mas vai no túmulo e vai rezar e vai pedir a benção para que tudo aconteceu bem. Que bom. Então, Nádia, eu acho que nós podemos passar para o nosso companheiro, já faltam 7 ou 8 minutos, né, para as 5, para ver esse trabalho que ele vai apresentar, do documentário, e a despedida, né? Mas é com você. Isso. A menos que haja aí alguma pergunta absolutamente transcendental, espetacular. Mas tem que ser transcendental. Aí tem que ser a senhora. Nádia. Nádia. Hegel. Espera só um instante. Hegel, o que você falou? Eu falei que pergunta transcendental tem que ser a senhora que tem que fazer. Apoiado. Sim, Saulo. Nádia, a questão da ética do cuidado, lê aí a observação, por gentileza, a observação que eu fiz. Só mais essa. Olha, eu já escrevi sobre a ética do cuidado em um dos meus livros, mas eu, no momento, repassei o chat para o César, porque eu não consegui recuperar aqui. Você não... Tudo bem, quando eu passei para o... Vamos em frente. Para o laptop. Vamos em frente. Eu não estou vendo da ética do cuidado, não. Vivez l'éthique du soin, zèle pour l'autre. Vivo la éthique de l'azorgo, desorgo por la lia. Viva a ética do cuidado pelo outro. Foi uma citação feita pelo Karim, né? A preocupação dele com o outro. E eu lembrei, então, do ensaio do Leonardo Boff, A Ética do Cuidado. Okay. Vamos em frente. Eu tenho isso no meu livro também. Então, vamos encerrar? Yes. Oui. Dommage. Dommage. C'est vrai, dommage. Mas vamos parar de falar francês, porque aqui quem fala francês mesmo é o Karim. Depois ele é a Marie, que mora lá não sei quantas décadas, né? Nós arranhamos, né? Mas nós todos amamos o francês, amamos a França, e vamos respeitar aqui até os ouvidos do Karim por causa disso. Então, vamos agradecer a você, Karim. Muito obrigado pelo convite, Nádia, e muito obrigado para vocês, César, Carmen, Teresa, Saulo, não via o nome. Foi muito agradável, aprendi bastante com vocês. Teresa também comentou bastante. Foi. Ele me inspirou. Uhum. O Hegel participou, enfim. Nós aqui te agradecemos, Karim, pela gentileza de aceitar o nosso convite para estar aqui conosco. Viu como o tempo não era muito? Ele achou que era muito tempo. Nádia, o que eu vou fazer? São 3 horas. Fica tranquilo, que a gente vai preenchemos lindamente, e agradecemos a sua delicadeza, agradecemos o seu exemplo de dedicação à sua
profissão e no uso que faz dela em benefício da divulgação da doutrina espírita. Exatamente. E agradecemos a sua educação, a sua gentileza, a sua disponibilidade de estar aqui no ICEB e volte outras vezes, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Merci, monsieur Caron. Merci, Monsieur Saulo. Desculpe pelo mal pronunciar seu nome. Mas vamos ficar em contato, com certeza. Vamos sim. Vamos em frente. Karim vai voltar. Karim, você quer dizer onde estão aí expostos os seus trabalhos? Sim. Para assistir ao seriado completo de 8 capítulos, está na plataforma que se chama Box Brasil Play e na Prime Box Brasil. E também fiz uma edição de uma síntese do seriado, que é um longa-metragem documentário de 98 minutos, que está lá na plataformas YouTube, Google Play, todas as plataformas de vídeo on demand. Eu não compreendi a primeira plataforma que você citou. Eu também não. Também não. Onde? Eu já compris la première information. Eu vou colocar aqui no site, então. Merci. Ok. Box Brasil Play e Prime Box Brasil. Pelo seriado completo, né? E o longa-metragem está nas plataformas, YouTube Premium. Pardon, desculpem, Premium. Now, Claro, Apple TV. É isso. E passou alguns meses atrás na TV Cultura também. Foi, nós vimos todo pela TV Cultura. Exatamente. Ele já botou no chat? E vai ter reprise na TV Cultura. Estou negociando uma reprise com o diretor da programação. E você já tem o dia mais ou menos estimado ou não? Não fechou ainda, né? Na TV Cultura? É. Não, eu vou negociar a reprise e vou com certeza avisar o pessoal. Nós podemos bombardear a TV Cultura com pedidos de reprise. Não, foi legal de estrear esse trabalho na TV Cultura. Eu acho que teve uma boa repercussão. Sim, foi teve legal. excelente repercussão. Professora Nádia? Sim, Hegel. Eu estava pensando assim, o professor Saulo falou que quando o doutor Jorge Andréa terminava as palestras, ele sempre falava do amor de Deus, né? Eu me tocou muito isso. E fico pensando na obra do Karim, que iniciou no túmulo Kardec e terminou com uma foto da filha, né? Que coisa maravilhosa isso, né? Não, foi uma jornada incrível. Muito uma jornada rica. incrível. Exatamente. Uma jornada incrível, uma belíssima viagem. Exatamente. A nossa irmã Marie, da França, diz: Mes félicitations pour ce magnifique travail. Ah, super. Merci beaucoup, Marie. Merci, bisous, bisous, Marie. Bisous. Nádia, Merci, você bisous à tous. você anotou a plataforma dele? Não, eu tenho escrito em outro lugar, mas ele colocou no chat, que eu não tenho chat aqui. Não aparece no chat. Não aparece no chat, não. Mas eu vou mandar todas as informações para você, Nádia, veicular na ICEP. Tá bom, né? Aí você põe no grupo, Nádia. Eu repasso para o grupo. Tá. Okay. Muito obrigado a todo mundo. Obrigada a você. Agradecemos. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Continue na sua trajetória linda, pessoal e profissional. E certamente agora estamos fazendo chantagem, você vai ter que voltar aqui, tá bom? Com certeza. Queremos conhecer os trabalhos, seus outros trabalhos.
Eu vou dizer uma pequeníssima frase em esperanto e pediria ao companheiro César Reis que traduzisse para o senhor Carrem. Ne forgesu la vercom de Andreu Ludovico. Para não esquecer, né? Da obra de André Luiz. Aliás, diga-se passagem, o Saulo está devendo a você 17 volumes de André Luiz. Eu quero. Ficou escrito aqui. Quando você tiver seu programa de estudo pronto, avise que eu lhe mando os 17 livros. Ok, combinado. Bem, então, com esses agradecimentos ao seu coração, Carrem, a sua competência em desenhar um roteiro tão especial e tão afinizado com a filosofia espírita e pela sua capacidade de trazer as imagens tão adequadas, tão sintonizadas com a essência da doutrina espírita. Nós todos espíritas te agradecemos, certamente os simpatizantes também agradecem a você, que já foi conquistado pelo coração, e agora, lendo André Luiz e todas as demais obras, você vai virar espírita mesmo, eu acho. Mas se não se transformar, não se preocupe, você já tem o espiritismo no seu coração, na sua vida e na sua experiência. Deus te abençoe. Muito obrigada, meu amigo querido. Obrigado a todos. Grandes abraços. Grande abraço. Prazer revê-lo. Saúde e paz. Nós não fizemos uma prece de encerramento? Calma, Saulo. Calma. Quem fez o encerramento aqui é César Reis. Nós não deixou nem falar, hein? Vamos encerrando. Agora, eu já fiz a prece de abertura, Agora, vamos... agora é a doutora Nádia. Então, agora é César Reis novamente. Não, eu ia pedir para o Saulo fazer a prece de encerramento, que é uma prece muito bonita. Eu senti falta da prece do nosso estudo do Esperanto. Patronia. Pois é. Vai, Saulo. Tchau. Jesus, irmão e Senhor, nós, em primeiro lugar, lhe damos graças pela oportunidade renovada diante de nós. Desta vez, tomando conhecimento do trabalho de um irmão nascido em outra localidade do planeta e hoje vivendo no Brasil, o senhor Carrem. Rogamos, sempre pedimos que os seus trabalhadores, nossos instrutores, possam orientá-lo, concedendo-lhe as oportunidades de que necessita, não só para acalmar dores que porventura ainda haja em seu coração, mas também para dar curso ao trabalho importantíssimo que faz. Que a tua paz, Senhor, permaneça conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. 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 Muito bom. Parabéns pela entrevista, Nádia e César. Foi um programa maravilhoso. Foi, Nádia. Eu só li aqui. É a Nádia que bolou esse negócio todo. Tchau, culpa gente. É dela. Tudo de bom. Tchau. Grande abraço. Grande abraço. Abraço. Cada Carrema. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, Carrema. Nádia, um abração a todos. Beijo, querida. Beijo. Obrigada. É da França, Marie. Obrigada. Marie, lá na França. Sul da França.